Pessoal, aqui está a atividade 3 do segundo bimestre, que trata também de fatorações. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o primeiro exercício. Fatório os seguintes polinômios. O primeiro exercício é para nós resolvermos por meio de fator comum. E aí nós temos no item A 33x mais 22y menos 55z. Observem que ele quer que nós resolvamos pelo fator comum. Então não adianta ficar preocupado querendo outra forma de fatoração. Ok? Bom, no item A nós temos um trinômio com relação aos coeficientes, que são 33, 22 e 55, o 11 é comum. Eu consigo dividir esses três números por 11. Esses três números são múltiplos de 11. Já em relação às incógnitas, x, y e z não se repete. Então, o único fator comum é o 11 mesmo, certo? O que nós fazemos então? Colocamos o 11 em evidência e abrimos produto. 11, para obtermos 33x, tenho que multiplicar por quanto? Por 3x. 11 vezes 3x, 33x. Depois, 11 multiplicado por qual número da 22y? 11 vezes 2y. 11 vezes 2y, 22y. Menos 11, para obtermos 55z, temos que multiplicar por quanto? Por 5z. Ok? Pronto. No momento que nós transformamos esse trinômio numa multiplicação, nós fatoramos. Item B. 12nx menos 6ny. Com relação aos coeficientes, 12 e 6, 6 é comum. Eu consigo dividir tanto 12 quanto 6 por 6. Em relação às incógnitas, ou seja, a parte literal, o n é comum. Logo, o n também é um fator comum que deve ser colocado em evidência. Daí, então, 6n é fator comum. E abre-se produto. 6n para obtermos 12nx, devemos multiplicar por quanto? Por 2x. Olha só, 6 vezes 2, 12, confere. E quando eu multiplico n por x, obtenho nx. Certo? Menos, agora, 6n para obtermos 6ny, temos que multiplicar o 6n por quanto? Por y. 6n vezes y, 6ny. E assim nós colocamos esse binômio na forma fatorada. Item C, 6mx menos 2mc. Em relação aos coeficientes, o 2 é comum. Divido o 6 e o 2 por 2. Com relação à parte literal, quando eu falo a parte literal, são as incógnitas, tá? mx e mc, m é comum, o m se repete. Abre-se produto, 2m para ficar 6mx, tem que multiplicar por quanto? Por 3x. Por outro lado, 2m para obter menos 2mc, tem que multiplicar por quanto? Tenho que multiplicar por c. 2m vezes c, 2mc. Certo, meus camaradinhos? No item D, 3a ao cubo menos a ao quadrado. Com relação aos coeficientes, se não aparece coeficiente, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Se não aparece coeficiente aqui, vale quanto? Vale 1, né? Daí nós temos, então, comum aqui, o a. E entre a ao cubo e a ao quadrado, eu pego a menor potência. Ah, professor, por que eu tenho que pegar a menor potência? Porque imaginemos que a gente coloque o a ao cubo em evidência. Se nós fizermos isso, aí o que vai acontecer? A ao cubo para eu obter 3a ao quadrado. Multiplico por 3. Beleza.
menos. Agora, olha só, ao cubo para obtermos ao quadrado, tenho que multiplicar por quanto? Né? Aí eu teria que multiplicar por a elevado a menos 1. Tá? Então, o que acontece? A gente sempre pega a menor potência para colocar em evidência. Certo, meus camaradinhos? Beleza. Próxima página. 2. Ele quer que nós utilizemos, que nós fatoremos utilizando agrupamento. Observem que todos os exercícios nós temos uma quantidade par de sinais menos, uma quantidade par. E aí eu dividi esses exercícios em grupos de 2 termos. No item A, neste primeiro grupo, 2xy menos 12x, quais são os fatores comuns? Com relação a 2 e 12, o 2 é comum. E em relação à parte literal, x, y e x, o x é comum. Beleza, então colocamos 2x em evidência e abrimos produto. 2x para obtermos 2xy, ou seja, 2x para ficar 2xy, tem que multiplicar por y. Né? E depois, 2x para obtermos 12x, temos que multiplicar por quanto? Por 6. Tá? 2x vezes 6, 12x. Mas agora, com relação a esse binômio aqui, fator comum. Em relação aos coeficientes, 3 e 18, 3 é comum. Em relação à parte literal, by e b é comum. Então, 3b são os fatores comuns. Abre-se produto. 3b, para obtermos 3by, devemos multiplicar pelo y. E 3b, para ficar 18b, temos que multiplicar o 3b por quanto? Por 6. Depois de feito essa fatoração parcial, o que é que nós percebemos? Percebemos que o y menos 6 se tornou fator comum. Então, agora o y menos 6 passa a ficar em evidência e multiplicamos por aqueles fatores que já estavam antes, que é o 2x mais 3y. Certo? Agora sim, agora nós concluímos a fatoração. Item B. 6x ao quadrado b mais 42x ao quadrado menos y ao quadrado b menos 7y ao quadrado. Nós temos que tomar cuidado com os sinais aqui, tá? Em relação ao primeiro binômio, 6x ao quadrado e 42x ao quadrado. O número que divide 6 e 42 é o 6 mesmo, né? Tá aqui. X ao quadrado b, x ao quadrado, fator comum, o próprio x ao quadrado. Abre-se produto. Vamos lá, 6x ao quadrado. Para ficar 6x ao quadrado b, temos que multiplicar pelo b. Por outro lado, 6x ao quadrado. Para obtermos 42x ao quadrado, temos que multiplicar o 6x ao quadrado por 7. Aí obtemos 42x ao quadrado. Menos, estão vendo o sinal de menos aqui? Menos. Agora vamos fatorar esse binômio aqui. Y ao quadrado b e 7y ao quadrado. Quem é o fator comum? Y ao quadrado. Beleza. Y ao quadrado é o fator comum. Abre esse produto. Y ao quadrado, para obtermos y ao quadrado b, multiplicamos o y ao quadrado pelo b. Não é isso? E depois, y ao quadrado, para obtermos menos 7y ao quadrado, temos que multiplicar pelo mais 7, porque nós temos que satisfazer esse sinal aqui. Tem gente que olha aqui e coloca um sinalzão de menos aqui. E aí percebe que não deu certo. Tá? Aqui tem que ser mais, por quê? Porque na hora que eu fizer jogo de sinal, ó, menos vezes mais, aí sim, eu não mudo o sinal, tá bom? E aí nós percebemos que quem se tornou comum agora? O b mais 7. Logo, b mais 7 entra em evidência e multiplicamos por aqueles fatores que já estavam. Ou seja, 6x ao quadrado menos o y ao quadrado. Muito fácil, pessoal. Muito fácil. Item C.
Olha, é um polinômio de 4 termos. No primeiro binômio, o fator comum é o x. Eu pego a menor das potências. X fica em evidência e abre o produto. X, para ficar x ao quadrado, eu tenho que multiplicar o x pelo x. X vezes x ao quadrado. E depois, x, para ficar menos 10x, eu tenho que multiplicar o x por menos 10. Daí, menos 10x. Mais o segundo binômio, fator comum, xy e 10y, o fator comum é o y. É o y que se repete. Beleza. Y, para ficar xy, preciso multiplicá-lo pelo x. E para ficar menos 10y, eu tenho que multiplicar esse y por menos 10. Feito isso, o que nós percebemos agora? Que nós temos aqui um binômio, e nesse binômio, o x menos 10 é fator comum. Então, x menos 10 fica em evidência e multiplica por aqueles fatores que já estavam, ou seja, x mais y. Estão vendo aqui? X mais y. Certo? Item B. A ao cubo b mais a ao quadrado mais 5ab ao cubo mais 5b ao quadrado. Observem que eu precisei dividir em dois grupos. Por quê, professor? Porque eu não consigo um fator que se repete em todos os termos, né? Não é possível fazer isso. Então, a gente divide em grupos de 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro binômio. Depois, nós vamos fatorar o segundo binômio. A ao cubo b mais a ao quadrado. Nesse binômio, a ao quadrado é comum, né? A ao quadrado, para nós alcançarmos o a ao cubo b, temos que multiplicar o a ao quadrado pelo AB. A ao quadrado vezes a ao cubo. E a ao quadrado, né? E o b está sozinho, né? Nessa multiplicação, repete. Depois, a ao quadrado, para ficar a ao quadrado mesmo, ora, que número que eu multiplico um determinado número para ficar igual a ele mesmo? Tem que ser igual a 1, né, pessoal? Tem que ser igual a 1. Então, a ao quadrado vezes 1, a ao quadrado. Qualquer outro valor que eu colocasse aqui, ó, mudaria e deixaria de ser ao quadrado. No segundo grupo, no meu segundo binômio, o 5 é comum. 5 é fator comum, só o 5. E o b também é comum, né? E entre b ao cubo e b ao quadrado, eu pego a menor potência, b ao quadrado. E aí faço as devidas multiplicações para obtermos exatamente esse binômio que está aqui. Vamos lá, 5b ao quadrado. Para alcançar 5ab ao cubo, falta multiplicar por quanto? Falta multiplicar pelo ab. Tá aí. 5b ao cubo vezes ab, 5ab ao cubo. Ó, 5. Ó, fatores diferentes. Eu vou juntando. 5a. Agora, b ao quadrado vezes b, b ao cubo. E por fim, 5b ao quadrado multiplicado por qual número que é ele mesmo? O 1. Né? E nessa primeira fatoração, obtivemos um binômio e nesse binômio, agora o AB mais 1 é comum. AB mais 1 é comum. Logo, o AB mais 1 entra em evidência e multiplica por aqueles fatores que já estavam antes. A ao quadrado e 5b ao quadrado. Tudo bem, meus camaradinhos? Se eu resolver esse produto aqui, ó, se eu pegar isso daqui e fazer um chuveirinho, eu vou obter essa resposta aqui. Tá? É a mesma coisa, só que aqui está na forma fatorada. No item E, observem que eu tenho aqui 6 termos, mas eu tenho termos semelhantes. Por isso que eu primeiro fiz a redução desses termos semelhantes. Então, olha só, 2xy é semelhante a 4xy. Reparem que a parte literal é exatamente a mesma, por isso que são termos semelhantes. Aí 2xy mais 4xy são quantos xy? 6xy.
né? O menos 4x, o menos 6x e o menos 8x também são semelhantes. Então, vamos lá, são termos com sinais iguais, então a gente soma tudo e conserva o sinal. 4 com 6, 10, 10 com 8, 18, ou seja, menos 18x. Quando a gente soma números com sinais iguais, a gente soma e preserva o sinal. Aqui é como se eu tivesse uma dívida, uma outra dívida, ou seja, eu tenho uma dívida muito maior. Beleza. Então, fazendo a redução, obtivemos 6xy menos 18x. E agora eu passo a fatoração. Em 6xy menos 18x, observe que o 6 é comum, porque o 6 divide 6 e divide 18. E em relação à parte literal, o x é comum. Coloca-se o 6x em evidência e abre o produto. 6x, para ficar 6xy, eu devo multiplicar pelo y. E 6x, para ficar menos 18x, eu tenho que multiplicar pelo menos 3. E assim eu concluo a fatoração. Observem que aqui eu não utilizei agrupamento. Eu fiz redução dos termos, e aí depois eu obtive um binômio, e aí eu utilizei uma fatoração só. Certo? 3. Trinômio quadrado perfeito. Agora vem os trinômios quadrados perfeitos. Vamos lá. No item A ao quadrado menos 22A mais 121. Como eu disse para vocês, os trinômios quadrados perfeitos têm como fatoração quadrado da diferença ou quadrado da soma. Certo? Sempre que eu for fatorar trinômios quadrados perfeitos, eu vou ter esse jeitão aqui. Ou vai ser um quadrado da soma de dois termos, ou eu vou ter um quadrado da diferença de dois termos. Certo? Vamos lá, então. No item A, o quadrado menos 22A mais 121. Quadrado da diferença, porque o meu termo do meio, meu termo intermediário é negativo. Não é isso? Então, eu tenho um quadrado da diferença. O primeiro termo nada mais é do que a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. E o segundo termo nada mais é do que a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 121, 11. Por que, professor? Porque 11 vezes 11, 121. Desculpa. Beleza. E vamos confirmar se realmente é trinômio quadrado perfeito? Para isso eu multiplico os dois termos e dobro o resultado. A vezes 11, 11A, dobrando 11A, 22A. Fechou. Estou diante de um trinômio quadrado perfeito. Item B, A ao quadrado x ao quadrado mais 2AX mais 1. Quadrado da soma, porque o meu termo do meio é positivo. O primeiro termo desse quadrado da soma nada mais é do que a raiz quadrada de A ao quadrado x ao quadrado, que é AX. E o meu segundo termo nada mais é do que a raiz quadrada de 1. Certo? Deixa eu só fazer aqui para vocês. Observem, raiz quadrada de A ao quadrado x ao quadrado. Como é que a gente desenvolve isso mesmo no ano? Eu distribuo, coloco cada fator na sua própria raiz, ou seja, raiz de A ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado. Índice e expoente iguais, eu simplifico a raiz. Logo me sobra o que aí? AX. Certo? Beleza, aí tem C, n ao quadrado menos 6nn mais 9n ao quadrado. Quadrado de quê? Quadrado da diferença. Quem é o meu primeiro termo desse quadrado da diferença? M. Por quê? Porque o m é a raiz quadrada de m ao quadrado. E o meu segundo termo desse quadrado de diferença? 3n, porque é raiz quadrada de 9n ao quadrado. Simples assim. Certo? Item D, x à quarta mais 8x ao quadrado mais 16. Quadrado da soma, porque o meu termo do meio é positivo. Raiz de x à quarta, quanto que é? X ao quadrado. Quer ver? Vamos fazer aqui. Vou por aqui.
raiz de x à quarta. Quando o meu expoente for maior que o meu índice, eu simplifico. Então, observem que tanto o índice quanto o expoente são números divisíveis por quanto? Por 2. Fazendo a devida simplificação, 2 dividido por 2, 1, né? E o expoente, 4 dividido por 2, 2. O que acontece quando o índice for 1? Desaparece. Resposta x ao quadrado. Certo? E o meu segundo termo nada mais é do que a raiz quadrada de 16, que é 4. Vamos confirmar? Multiplicando os dois termos. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Dobra 8x ao quadrado. Fechou. Beleza? No item E, aqui é a... O que eu fiz aqui? Tá um azinho pequenininho aqui, né, pessoal? Mas o correto é isso daí, 6A. Tá bom? E aí o que eu fiz? Eu coloquei na ordem. Ó, eu coloquei na ordem. Quando a gente vai colocar na ordem, a gente coloca do maior grau até o menor. Esse termo tem grau 2. Esse termo tem grau 1. E esta é uma constante. Tá bom? Só organizei o meu trinômio. E aí nós temos um quadrado da diferença. Não é isso? Raiz de 9 ao quadrado. Raiz de 9 ao quadrado. 3A. Está aqui. E raiz quadrada de 1. Está aqui. 1. Quando eu multiplico 3A vezes 1, 3A. Dobro 3A, 6A. Fechou. Certo, meus camaradinhos? Vamos lá, próximo. Diferença de dois quadrados. Como eu já disse para vocês, a diferença de dois quadrados sempre vai ser um produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Sempre. Diferença de dois quadrados. Ó. X ao quadrado é quadrado de x e 49 é quadrado de 7. Por isso que a gente chama de diferença de dois quadrados. Isso aqui está errado, né, pessoal? Aqui não é 9, não. Aqui é 7. Raiz de 49 é 7. Temos que fazer essa correção aqui, hein? Nossa Senhora, eu errei e ninguém me avisou que estava errado. Vocês estão prestando uma atenção danada, né? Então, aqui é 9 mais 7 e aqui é x menos 7. Certo? Agora sim. Então, a diferença de dois quadrados nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. E esses termos eu obtenho através da raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Tudo bem? Diferença de dois quadrados. Sim, diferença de dois quadrados. 4 ao quadrado é quadrado de 2A. E o 25 é quadrado de 5. Logo, a fatoração nada mais é do que 2A mais 5 vezes 2A menos 5. X à oitava menos 100. Novamente, uma diferença de dois quadrados. X à oitava é diferente de... X à oitava x a quarta é raiz de x à oitava, né? E 10 é a raiz de 100. X à oitava é o quadrado de x à quarta e 100 é o quadrado de 10. Certo? Então, pessoal, é interessante isso. Por exemplo, se eu peço para vocês calcularem a raiz quadrada de A elevado a 200. Qual é a raiz quadrada de A elevado a 200? A elevado a 100. Certo? Sempre nós dividimos o expoente na sua metade. Tudo bem? Item B. 25x ao quadrado menos 9 25avos. Diferença de dois quadrados. 25x ao quadrado é quadrado de 5x. 9 25avos é quadrado de 3/5. Logo, a fatoração é um produto da soma pela diferença, ou seja, 5x mais 3/5 e 5x menos 3/5. Item E.
16a elevado à sexta menos b ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. 16a elevado à sexta é quadrado de 4a ao cubo, né? A raiz de 16a à sexta é 4a ao cubo. E a raiz de b ao quadrado é b. b vezes b, b ao quadrado. Certo? E se fosse assim, pessoal, ó, deixa eu colocar uma outra cor aqui, que cor que vocês gostam? Eu gosto dessa cor aqui, eu sempre dou o resultado com ela. Pera aí. Deixa eu conseguir ver. Se eu colocasse assim, ó, 9x à sétima menos 81. E aí eu conseguiria fatorar, eu conseguiria aplicar aqui e poderia considerar aqui uma diferença de 2 quadrados? De jeito nenhum, né? Porque não tem raiz quadrada de x à sétima. Tá bom? Não é uma raiz exata. Não é que não tem, não é uma raiz exata. Certo, meus camaradinhos? Então, beleza. Esse é o último exercício? Não tem mais aqui, né? Tem mais. 4, 5 agora. Quadrado da soma e da diferença de 2 termos. Agora é o quadrado. Ó. É o contrário. Agora eu peço para vocês calcularem esses produtos. Então, observem que aqui está na forma fatorada, na forma de produto. Por quê, professor? Porque, se eu, por exemplo, x mais y ao quadrado, x mais y ao quadrado nada mais é do que x mais y vezes x mais y, ou seja, um produto. Né? E aí ele pede para nós resolvermos esse produto. Quadrado da soma de 2 termos. É o que eu disse para vocês. A resposta é um trinômio, em que o primeiro termo é o quadrado de x, o último termo é o quadrado de y, e o termo do meio nada mais é do que o produto desses 2 termos multiplicado por 2, logo 2xy. Certo? Ó, quadrado da diferença de 2 termos. Resposta do trinômio. Observem que 4 ao quadrado é o quadrado de 2a. b ao quadrado é o quadrado de b, vezes b ao quadrado. E menos 4ab nada mais é do que o produto desses 2 termos multiplicado por 2. 2a vezes b, 2ab dobra 4ab. Tudo bem? Item C. Quadrado da diferença de 2 termos. A resposta é esse trinômio aqui. Ó. Esse trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado é o quadrado de x. 25y ao quadrado é o quadrado de 5y. Observe que 10xy nada mais é do que o produto de x vezes 5y dobrado. Ou seja, 2 vezes x vezes 5y, 10xy está aqui. Certo? Pessoal. Item D. Menos 3a menos a ao cubo elevado ao quadrado. Aqui nós temos um... Observe que aqui o quadrado desse binômio aqui, ó, nós consideramos o quadrado da soma. Por quê? Porque os termos têm sinais iguais. Quando os termos têm sinais iguais, a resposta terá todos os termos positivos. Tá? Agora, quando os termos tiverem sinais diferentes, aplicamos a regra do quadrado da diferença de 2 termos. Observem que 9 é quadrado de menos 3. A sexta é o quadrado de menos a ao cubo. Né? Se eu pego a elevado ao cubo e eu elevar isso ao quadrado, o que é que eu tenho aqui? Uma potência de potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Logo a sexta está aqui. E o termo do meio, eu multiplico os dois e dobro 3 vezes ao cubo, 3 ao cubo, dobra 3 ao cubo, 6 ao cubo. No item E também é um quadrado da diferença de 2 termos, observem que os termos têm sinais diferentes. E aí,
o meu trinômio quadrado perfeito começa com o quadrado do primeiro termo e termina com o quadrado do segundo termo. E o termo vermelho nada mais é do que o produto do primeiro vezes o segundo termo, vezes 2, ou seja, 3x vezes 4y, 12xy dobra 24xy. Certo, meus camaradinhos? E aí vocês podem me dizer assim, professor, mas e aí, na hora da prova eu esqueço a regrinha, o quadrado da soma e o quadrado da diferença? Tudo bem, se você esqueceu, é aquela coisa, quem não tem cachorro caça com gato, entendeu? Então se eu tenho lá 2a menos b elevado ao quadrado. Quadrado da diferença dos dois termos. Esqueci a regra. Transforme isso daqui em uma potência. Logo, 2a menos b vezes 2a menos b. E aí eu faço chuveirinho. Vamos fazer chuveirinho? 2a vezes 2a. 4a ao quadrado. Depois, 2a vezes menos b. Menos 2ab. Não tem mais termos aqui para eu multiplicar pelo 2a. Eu passo a bola para o b. Me ajudem. Menos b vezes 2a. Menos vezes mais, menos. Menos 2ab. B vezes 2a. Quando a gente multiplica, pessoal, a gente coloca na ordem alfabética. Se eu colocar aqui 2ba, está errado? Não está, mas fica esquisito, tá bom? Então, vamos combinar que a gente vai sempre colocar na ordem alfabética. E, por fim, menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. E o que acontece agora? Acontece que esses dois termos são semelhantes. Então, nós temos que fazer a redução deles. Fazendo a redução, teremos 4a ao quadrado menos 2ab com menos 2ab, menos 4ab, mais b ao quadrado. Pronto, resolvi. Aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Se você sabe aplicar produto notável, você vai mais rápido, entendeu? Mas se quiser resolver pela fórmula de produto, também não tem problema não. Aqui, exercício 6, produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Produto da soma pela diferença. E agora ele quer que nós resolvamos isso daqui. Então a gente faz o contrário. Aqui está na forma quadrada, tá bom? Aqui está na forma quadrada. E agora ele quer que nós resolvamos essa quadração. E toda vez que nós tivermos um produto da soma da diferença, qual será o resultado? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Eu não preciso ficar fazendo chuveirinho. Se eu fizer, tá certo, mas eu não preciso. Se eu conheço a regrinha, eu já vou direto. Tá bom? Então, olha só. Quadrado de 2a. 4a ao quadrado. Menos quadrado de b ao quadrado. No item B, a mesma coisa. Produto, deixa eu sacar aqui. Produto da soma pela diferença. O resultado de um produto da soma pela diferença é a diferença dos dois quadrados. De onde apareceu esse 25x ao quadrado? 25x ao quadrado é 5x elevado ao quadrado. E de onde apareceu esse 9y ao quadrado aqui? Nada mais é do que o 3y multiplicado por ele mesmo, 3y ao quadrado. Tudo bem? C. Novamente, um produto da soma pela diferença. Daí, então, teremos x à quarta menos y ao quadrado como resposta. Tudo bem? Eu vou parar por aqui porque a bateria do meu computador está acabando. E se acabar, eu vou ter que começar tudo de novo. Um abraço e até a próxima, meus camaradinhas!